Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Então na aula anterior nós criamos aqui a tabela de cliente e a tabela de produtos. Vamos aqui para a próxima, vamos lá para ver qual é a próxima. Só não precisa ser necessariamente nessa mesma ordem, eu estou criando uma ordem só por conta, nós temos aqui o menu, né? Então vamos criar aqui nessa ordem, ok? Só um minuto pessoal, deixa eu dar um pause aqui rapidinho para atender uma pessoa. Pronto pessoal, estamos de volta, estou de volta. É o seguinte, então fizemos o cliente e o produto, vamos para o fornecedor. Eu vou acelerar um pouco o espaço pessoal, porque você viu que não tem nada, não tem nenhum segredo. Então é para os vídeos não ficar muito longos, certo? Fornecedores, sempre no plural, ok, dizer que ele faz parte da base de dados PDV. Você pode colocar algum comentário, mas eu não vou colocar comentário nenhum. E aqui é o ID fornecedor. Ok. Vou dizer que ele é do tipo int. Ele é primary key e auto-incremento. Né? Auto-incremento, pessoal, para quem não sabe, o código ele vai auto-incrementando, né? Eu inseri, ele inicia com 0, né? Aí quando a gente insere o primeiro registro ali, 1, e aí ele vai se incrementando, depois 2, 3, 4 e assim sucessivamente, entendeu? Os auto-incrementos, ele não se repete, né? Mesmo você deletando, por exemplo, você tem 10 registros, aí você deleta o número 10, certo? O próximo vai ser 11, ele não vai repetir o 10. O 10 para ele não existe mais, entendeu? Estou dando essas dicas aqui porque, assim, como eu avisei, né, que até uma pessoa que não tem um conhecimento da base de dados pode fazer, né? É só ele seguir o passo a passo aqui. Então, é para esse pessoal que realmente não tem conhecimento de banco de dados, certo? Não é o foco, mas eu preciso explicar alguns detalhes, né? Detalhes assim mais específicos. Pronto. Então aqui o prefixo dele vai ser forne, né? Forne nome fantasia. Ele vai ter um varchar de 200. Não pode ser nulo. Que uma empresa tem que ter o nome fantasia e uma razão social, né? Que a gente vai criar agora. Forne. Razão social. Ele vai ter um varchar de 200. Vai ter um varchar de 200 e também não pode ser nulo. Não, aqui ele pode ser nulo. Vamos dizer que a razão social pode ser nulo. O nome fantasia, não. A razão social, não, a razão social e o nome fantasia, nenhum dos dois pode ser nulo. Se você tem um nome fantasia, você tem uma razão social. O forne CNPJ. Eu não vou botar CNPJ, pessoal, porque pode ser CPF ou pode ser CPF ou pode ser CNPJ. Então eu vou botar aqui documento
Eu vou botar aqui doc, porque pode ser CPF ou CNPJ, né? Que o fornecedor ele pode ter uma empresa, né? Uma empresa, pode ser um MEI, ou também pode ser um fornecedor. O fornecedor simplesmente ele fornece, mas é um fornecedor pessoa física. Entende? Ele vai ter um vachá de 15, forne ISC estadual, no caso se ele for pessoa jurídica, né? Inscrição estadual, tem 15 também. Forne e-mail. Vou deixar 255 mesmo. Forne site. Vou achar de 255. Também forne telefone. Vou achar de 15. Forne celular. Vou achar de 15 também. Forne CEP. Quinze também. Baixar. Forne endereço. Pessoal, se vocês não quiserem colocar todos esses campos aqui, fique à vontade, viu? Mas eu estou simulando um sistema real. Vai ser um sistema real, entendeu? Vai ser uma coisa assim, o mais próximo do profissional possível, porque aqui no caso não vai ter nota, não vai ter cupom fiscal, mas ele vai ter todos os atributos, a maioria dos atributos de um sistema. Deixa eu baixar mais isso aqui, a gente ter espaço aqui à vontade. Forne bairro. Ele vai ter baixar de 100. Forne número. Então baixar de 10. Forne complemento. Uma ideia também, pessoal, uma ideia que a gente, no caso eu não vou colocar aqui, eu não vou fazer isso, mas vocês podem adotar, vocês criar uma tabela endereço, e nesta tabela de endereço vocês colocarem as coisas que são comuns, né? Por exemplo, endereço, bairro, número, complemento, cidade, estado, tudo que seja comum de um endereço, e depois colocar um campo
um campo, colocar um campo ID, um ID do cliente, ou ID do cliente, sei lá, um ID do cliente, vamos supor, ID do cliente. E aí, por exemplo, vai ser uma tabela à parte. Entende? Então, por exemplo, quando vocês criarem o endereço, vocês criarem, fizerem o cadastro lá do cliente, vai ter uma tabela de cadastro, o cliente vai ter, você vai cadastrar o cliente, né, os dados do cliente em uma tabela e o endereço em outra. Entendeu? E aí a tabela ficaria menor. Mas não vai ser esse caso aqui, mas vocês podem fazer isso também. Entendeu? É simples, é só na hora de vocês cadastrarem lá, você usar a tabela do cadastro do cliente e a tabela do cadastro do endereço. Entendeu? Então o complemento baixar vai ser de 150, não mais que isso. Forne cidade. A gente tenta correr, pessoal, mas não tem jeito. Vai surgindo as ideias e aí eu passo para vocês, para se vocês quiserem adotarem uma outra forma, porque a programação existe N formas de você fazer a mesma coisa, né? Estado, não existe uma única forma de se programar, de se fazer algo na programação, né? A programação é bastante vasta, bastante ampla. Dez, forne situação, né? E forne data CAD, que é a data de cadastro daquele fornecedor, que vai ser do tipo date. Pronto, vamos aplicar, ok, vamos fechar, já temos aqui a nossa tabela de fornecedor, certo? E vamos agora ver qual é o próximo fornecedor. Agora vai ser o usuário. 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 Então vamos clicar aqui, New Table. Usuários no plural. Vai ser do banco PDV. Então vamos aqui. Usuário, vou botar user. Tá assim. ID. Vamos botar ID usuário. Usuário, para eu saber que é da tabela, é da própria tabela. Esse ID é da própria tabela, certo? E agora vamos em uso ou user. Botar user. Botar user. O user é usuário em inglês, né? User, primeiro nome, primeiro nome,
Lembrando, pessoal, que aqui não pode ter espaço nem caractere especial, ok? A não ser o underline. User nome completo, user nome completo, que primeiro nome eu vou deixar, vou botar aqui 50, vai ser maior que isso, e aqui user, vou deixar 255 mesmo, para pegar o mesmo tamanho do usuário, entendeu? Do cliente. Então, aqui como é user, então esse usuário ele tem um cargo, ele vai ter um cargo, esse cargo vai ter uma quantidade de 100, ok, user RG, o RG é 15, baixar de 15, user usuário, esse aqui no caso é usuário que ele vai colocar para fazer o login, né, para acessar o sistema, usuário. Então ele vai ter um varchar de, vou botar aqui 128, não vai ter isso, mas sei lá, vamos botar 50, acredito que não tem usuário mais de 50 não. Então user senha vai ser um varchar de 128 caracteres, que é o hash de 128, que a gente vai criptografar a nossa senha, vem para o banco criptografado, a gente vai criar, né? Vai criar isso e o que mais? User troca senha, que vai ser do tipo int, e ele também ele vai ser not null. Pessoal, aqui o nome é not null. Aliás, aqui eu poderia colocar tudo not null, mas eu não vou colocar porque a gente vai fazer um sistema bem legal, por exemplo, porque todo usuário ele tem que ser funcionário. Então, se todo usuário ele tem que ser funcionário, logo o funcionário ele tem o cadastro, o registro na empresa, na tabela de funcionário que a gente vai criar ainda. Então, a gente tem vai ter um registro. Esse usuário vai ser, a gente vai pegar algum registro da tabela de usuário, né? Alguns campos da tabela de usuário, como primeiro nome, nome completo, cargo, RG, e isso aqui a gente vai criar, né? Mas esse RG até o primeiro nome até o RG vai ser tudo de lá da tabela de funcionário, certo? E essa troca de senha aqui vai ser o seguinte, pessoal, ela vai ser zero, porque assim que a gente criar esse usuário, ele vai ser zero. Então, o sistema vai identificar se ele vai ter, o próprio sistema vai criar uma senha para ele, o próprio sistema vai criar uma senha padrão para ele,
A gente vai pensar ainda como criar essa senha, né? Como é que vai ser criada essa senha. Vamos criar, mas vai ser uma senha padrão. Então, toda vez que o usuário... Só um minuto. Pronto, pessoal, voltei. É porque minha neta está aqui e você sabe, criança... mas eu já pedi que a mãe contesse. Pronto, então essa troca de senha é o seguinte, quando o usuário vai logar, ela vai verificar se ele já trocou de senha ou não. Então, por exemplo, se tiver zero, é porque ele não trocou de senha, né? Ele acessou, ele logou e não trocou de senha. E se tiver um, é porque ele já trocou de senha e ele já trocou de senha. Então, por exemplo, se tiver zero aqui, ele vai mostrar uma mensagem dizendo que você está usando a senha padrão, ou você não trocou de senha, ou é primeiro acesso, vamos botar assim, essa senha, este é seu primeiro acesso e é necessário você trocar de senha, ou você não trocou senha, mais ou menos assim, para o usuário entender que ele precisa trocar a senha dele, né? Porque a senha dele vai ser uma senha padrão, que vai ser uma senha padrão, não vai ser a mesma senha para todos, mas vai ser um padrão para todos. Por exemplo, a gente vai pensar, sei lá, a gente vai pegar o RG dele e vai pegar o RG, o CPF, o nome, e vai acrescentar mais alguma coisa, sei lá. A gente vai pensar na hora fazer isso, entendeu? E user, user nível. Então, o usuário ele tem um nível, né? Então, por exemplo, ele precisa ter um nível, porque ele vai esse nível, vamos botar aqui 15. 15. E outra coisa também, pessoal, vamos acrescentar aqui, ó, inserir uma coluna logo depois do usuário, porque eu gosto de colocar as chaves estrangeiras logo após da chave primária, entendeu? Então eu vou botar aqui funcionário, funcionário underline ID, para eu entender que esse aqui na tabela de funcionário vai ser o contrário, vai ser ID funcionário. Mas aqui eu olhando aqui, eu identifico que é uma chave estrangeira. Por quê? Porque isso aqui é um padrão meu, entendeu? Porque eu coloquei o ID no final. Então, funcionário ID, então eu sei que esse ID aqui é da tabela de funcionário, entende? Então, isso aqui é um padrão meu, pessoal, mas vocês podem ficar à vontade também para colocar ID funcionário, como está lá, entendeu? Eu gosto de colocar assim, porque quando a gente vai fazer um join, eles também mudam, né? Então, por exemplo, lá está ID funcionário e aqui está e aqui está funcionário ID, certo? Então, pronto, eu acredito que aqui esteja ok. Vamos aplicar, certo? Beleza. Então, pessoal, na próxima aula, já tem mais de 20 minutos, 25 minutos praticamente. Então, na próxima aula, damos continuidade aqui à nossa criação dessa parte do banco, para daí nós começarmos a criar, né, as nossas telas, para a gente já iniciar com inserir algum registro, né? Ok, pessoal, até a próxima aula. Tchau.